Um dos principais indigenistas em atividade no país, Riele Franciscato, de 56 anos, foi morto com uma flechada no peito ao se aproximar de um grupo de indígenas isolados. O caso aconteceu em um sítio na zona rural de Seringueiras, em Rondônia. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter Charles Moraes. Charles, muito bom dia para você. Que fato triste, que fato lamentável, hein? Oi, Domingos, muito bom dia para você, bom dia ao pessoal de casa ligado aqui no SBT Rondônia. Como você disse, esse caso ocorreu em Seringueiras, município distante, mais de 500 quilômetros aqui da capital Porto Velho, fica especificamente ali na região da Zona da Mata. A vítima, como você antecipou, é o coordenador da FUNAI, Riele Franciscato, de 56 anos de idade. Para a gente entender melhor esse caso, a gente recorre justamente ao mês de junho desse ano. Em junho, a população de Seringueiras começou a relatar o surgimento de indígenas isolados em propriedades rurais ali na região. Esses indígenas começaram até a serem chamados de isolados do Cautário, devido a um rio que leva esse mesmo nome ali naquela localidade. E nos últimos dias, esse surgimento continuou, tanto é que Riele, que há mais de 30 anos trabalha em defesa dos grupos indígenas isolados, resolveu fazer um contato, fazer uma aproximação com esse grupo de indígenas isolados. Justamente para quê? Para evitar atritos entre os próprios indígenas e a população da cidade, que estava apreensiva com o surgimento dessa nova etnia ainda não identificada. Antes dele entrar na mata, ele pediu apoio da polícia militar. Ele foi acompanhado por 2 policiais militares e um amigo dele que também é indígena. Eles entraram na mata justamente na reserva indígena Urueu-Auau. Bom, foram poucos minutos de entrada nessa mata e ele acabou sendo atacado com uma flechada no peito. Ele recuou, tentou sair da mata, chegou a correr aproximadamente 50, 60 metros, mas já caiu ao chão praticamente sem vida. Esses 2 PMs que acompanhavam ele e também esse amigo dele indígena, eles socorreram Riele até o hospital, mas ao chegar na unidade hospitalar, infelizmente, ele já estava sem vida. Quem era Riele Franciscato? Veja bem, nada mais, nada menos do que uma pessoa referência quando o assunto é defesa dos grupos indígenas isolados. Isso no país inteiro, ele tem renome nacional nessa causa tão importante. Como eu antecipei há pouco, Domingos, são mais de 30 anos de experiência nessa área, um servidor público, servidor da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, muito dedicado, sempre lutou, sempre defendeu essa área, essa causa, e infelizmente perde a vida numa situação tão delicada. Ele já sabia, claro, de todos os riscos que corria, até porque os próprios povos indígenas, isolados, eles têm dúvida, eles não sabem quem é que está do lado deles. E nesse caso, uma fatalidade, infelizmente. Franciscato, cuja morte repercutiu no Brasil todo, até peço desculpas se eu falei o nome dele errado no começo, era uma pessoa muito conhecida, e essa repercussão, ela cresce a cada momento, a cada instante. O Brasil já está comentando esse assunto, não é, Charles? É verdade, uma repercussão até mesmo internacional. A todo momento a gente acompanha nas redes sociais novas e novas manifestações de defensores da causa, de entidades, de ONGs. São as mais diversas manifestações de pesar, manifestações de carinho. Inclusive eu quero destacar aqui, a gente separou um trecho justamente do desabafo feito pelo Cisney Possuelo, que é ex-presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Veja bem, a gente vai acompanhar na íntegra. Ele diz que demonstra o descaso e a irresponsabilidade do governo Bolsonaro com relação às questões que envolvem os índios e os funcionários das frentes de proteção étnico-ambiental, que são a vanguarda dos trabalhos na selva. Ele reitera aí no final, olha, que Riele pediu auxílio à polícia porque não tinha funcionários para acompanhá-lo. Veja bem, como eu disse há pouco, são mais de 30 anos de experiência nessa área de defesa aos povos indígenas isolados. Ali na região da terra indígena Urueu-Auau, as bases da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, são muito bem estruturadas e em decorrência do próprio trabalho de Riele. E nessa altura do campeonato, já em 2020, se depara com uma defasagem da estrutura da Fundação Nacional do Índio para fazer uma entrada, para fazer um contato a uma nova etnia. Foi preciso recorrer à polícia militar. Tendo alguma novidade, por favor, nos chame.
A programação do SBT Rondônia hoje está muito voltada para esse assunto, está aberta, possivelmente a repercussão aumentará, e você tendo algum subsídio, algum dado, alguma notícia sobre o caso, por favor, nos chame, tenha prioridade, tá bom? Obrigado. A gente que agradece, a gente continua a postos aqui, Domingues. Um forte abraço. O ex-presidente da FUNAI fez um comentário, a frase que foi exibida agora há pouco na tela do SBT Rondônia, falando a respeito do governo Bolsonaro, que de fato não tem dentro das suas políticas e prioridades um viés direcionado à defesa indígena. Mas o Sidney Possueiro também há de convir comigo que a FUNAI já vem há muito tempo tratando com descaso o assunto de índios isolados, nações indígenas, e aqui em Rondônia a gente sabe que é grande o número de nações indígenas. Parece-me que é o maior da região norte. Esse descaso da FUNAI, essa falta de perspectiva, essa falta de cumprimento da lei, essa falta de uma política direcionada com investimentos adequados, tudo isso não é de agora. Nem mesmo quando o governo era um governo mais à esquerda, havia um cuidado que as nações indígenas merecem e precisam. Na saúde, no aparato legal, no acompanhamento das circunstâncias relacionadas ao crescimento das lavouras, todo o debate no entorno às prioridades ou à prioridade dessas nações. Faz muito tempo que isso está jogado em alguma gaveta, que isso está num emaranhado, que está com teia de aranha. Pode ter piorado agora? Tudo indica que sim. Ele entrar com a polícia fazia diferença ou não, se tivesse mais policiais? Que tipo de aparato seria necessário para o Rieli? Nós vamos falar ainda sobre isso, vamos falar com uma procuradora, vamos falar com uma líder de causas indigenistas, vamos falar com você no 3228-4000. Qual seria o aparato, qual seria a circunstância, em que aspecto houve falhas? Por que o Rieli morreu? O que aconteceu? Não era o momento, era um risco muito alto, ele tinha condição de entrar de outra maneira. Qual seria essa outra maneira? O que a FUNAI poderia ter feito que não fez? O que a FUNAI poderia ter feito que não vem fazendo há muito tempo? O que o governo poderia ter feito que não fez ou que não vem fazendo há muito tempo? Porque essa, gente, é a água transbordando do copo. Esse problema, essa situação ou situações assim já deveriam ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. São bombas para explodir a qualquer momento. São bombas com contagem regressiva, assuntos assim delicados no Brasil, na Amazônia, a qualquer momento explodem, porque eles estão na linha tênue, porque eles estão num ambiente delicado. E as perguntas agora vão surgir e alguém precisa aparecer para trazer respostas. Inclusive eu vou conversar com a doutora Gisele Blege, procuradora da República, que teve uma frase muito contundente tempos atrás quando falava sobre a pandemia, quando ela disse que não adianta ter o decreto se ninguém vai cumprir. E eu pego a deixa da doutora Gisele para falar sobre também não adianta ter muita legislação ou ter muito aparato legal no papel se não houver cumprimento, efetividade nas ações das políticas públicas dos governos. Quando o assunto é situação indígena, então, ainda mais ou pior. Doutor, obrigado por abrir sua agenda para nos atender no SBT Rondônia, ao vivo, via Zoom, porque a gente sabe que a agenda de vocês é bastante puxada, mas também estão habituados, porque a maioria dos serviços agora está em home office, né? A gente te agradece. Como é que recebeu, doutor, essa notícia, essa informação e agora a grande repercussão internacional, inclusive? Bom dia. Bom dia. Eu primeiro fiquei em choque, né? Meu Deus do céu, eu falava com o Rieli semanalmente. Ele era o nosso braço direito do MPF porque ele dava os dados sobre a situação dos grupos isolados na terra indígena Uruê-Uauau. Era ele que fazia isso por nós. Então, ele era os nossos olhos, eram os olhos do Ministério Público Federal, porque ele era um servidor exemplar, com uma dedicação exclusiva para a causa dos grupos isolados, e ele frequentemente estava inserido naquela frente de proteção etnoambiental ali, dos Uruê-Uauau. A situação é a seguinte: ele foi uma vítima, o Rieli foi uma vítima, uma fatalidade. Só que também vítimas são os índios isolados daquela região. Esses grupos isolados, não só aqui em Rondônia, mas no Brasil inteiro, principalmente na região amazônica, eles sofrem com as constantes invasões nos territórios, com a criminalidade, desmatamento e grilagem de terra pública.
Então, esses indígenas, eles estão ríspidos e eles enxergam qualquer tipo de pessoas não indígenas como invasores. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Então, a gente sabe que o poder público vem fracassado na implementação das normas constitucionais dos direitos indígenas. Ela não tem regularizado as terras indígenas como deveria. O pouco que regularizou, ela não consegue fazer a proteção territorial dessas terras, e por causa disso ocorre a grilagem, invasão de terras, conflitos, né, muitos deles desencadeiam óbitos. Precisamos pensar em intensificar essas medidas, e uma ação que já está correndo na Justiça, na Suprema Corte, a DPF 709, em que o ministro Barroso fez algumas determinações acerca de grupos isolados que fizeram contato na região norte do país, ele estabeleceu algumas medidas que elas eventualmente vão precisar ser acionadas aqui, na situação de Rondônia. Precisamos fazer barreiras territoriais e barreiras sanitárias para esses grupos isolados, porque nós estamos enfrentando uma epidemia e o controle epidemiológico do entorno dessa região precisa ser feito. Precisam ser retirados da terra indígena todas as pessoas que sejam não indígenas, e precisamos combater a invasão. Eu sei que não é uma medida fácil, mas tem que ser feito um planejamento inteligente para a retirada dessas pessoas. Não só de curto, mas de médio e longo prazo. A FUNAI precisa, sim, a FUNAI-SEDE, se dedicar e cumprir o seu papel com maior eficiência, porque a gente sabe que está deixando a desejar. Essas barreiras sanitárias e territoriais, elas são indispensáveis, e o Ministério Público Federal vai cobrar. A Polícia Federal já está se deslocando para a região, vai dar o apoio, porque nós tememos que a população se revolte contra esses grupos, não entendem o contexto da situação na qual eles estão inseridos, que eles também são vítimas, e aqui a gente deixa um apelo, que se por acaso houver um eventual contato, ou avistarem um grupo de indígenas isolados, façam contato com as autoridades públicas, FUNAI e polícia, e evitem qualquer tipo de contato violento, porque eles são vítimas dessa situação também. O próprio Rieli, se tivesse vivo, era essa orientação que ele estaria passando a todos nós. Então, e também precisamos deixar claro que qualquer tipo de medida do poder público agora, naquele local, nós vamos precisar de quarentena das pessoas que vão entrar para fazer essa desintrusão, enfim, para adotar todas as medidas indispensáveis para a gente, pelo menos, conseguir controlar o caso. A FUNAI, e esse distanciamento não é de agora, né, doutora? A gente sabe disso. E é um distanciamento que, à medida que o tempo vai passando, ele só piora a situação, porque esse distanciamento leva a um planejamento que precisaria ter sido feito, não foi, e aí investimentos terão que ser maiores, estudos terão que ser mais aprofundados, ou seja, não há tempo a perder, não é? Não, a gente sabe que os órgãos ambientais, a FUNAI, não são os órgãos que realmente são destinados recursos, eles estão no processo de sucateamento já de muitos anos, e agora, claro, teve uma aceleração, porque a gente sabe que o Poder Executivo Federal, ele tem uma outra agenda e não prioriza muito a agenda ambiental, nem a questão indigenista, ele enxerga diferente essa situação, e, enfim, a proteção constitucional, ela está muito esvaziada, né, ela precisaria ser implementada com ações, não basta nós temos todo um regulamento constitucional e supralegal e de normas e regulamentos que asseguram, né, a defesa do meio ambiente e dos indígenas, só que a aplicação prática ainda está muito a desejar. Então, nós precisamos, sim, que seja acionado o judiciário, se por acaso o Poder Executivo não mudar essa situação, para que esses órgãos possam desempenhar de maneira eficiente a sua função. A gente sabe que do jeito que está, isso não está ocorrendo. Doutora, antes de encerrar, eu queria te agradecer mais uma vez e até lamentar que parece-me que houve mais uma morte de um índio da etnia Suruí, vítima de Covid-19, ou seja, dentro do comentário que a doutora acaba de fazer dessas áreas que não estão ou não ficaram isoladas ou com a quarentena adequada, e as vítimas vão aumentando. Ou seja, é uma realidade que precisa ser exibida, não é, doutora? Precisa ser publicada. Talvez a falta de comunicação ou de publicação desses episódios ou dessa realidade tenha ou esteja levando a população a não entender do que se trata. E acaba que cria-se um tabu, um preconceito gigantesco por falta de entendimento. Sim, o Ministério Público Federal entendeu
que uma das medidas que agora precisam ser tomadas são medidas de conscientização da população acerca do que está acontecendo, quem é vítima e quem é agressor, né? Porque, de repente, a pessoa não tem a conscientização do contexto a qual nós estamos inseridos, a Amazônia, e pense que os indígenas são os agressores, e não é. Eles estão sofrendo sistemáticas, além de muitos dos nossos indígenas isolados já foram dizimados, tá? Quando não são dizimados por doenças, eles são dizimados por atos violentos de garimpeiros, de exploradores ilegais e grileiros, a gente sabe disso. Então, a gente precisa fazer um trabalho também de conscientização da população. A população também precisa se unir, precisa entender e precisa ajudar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a própria FUNAI. Doutora, muito obrigado pela atenção, por participar do programa. Estamos à disposição do Ministério Público Federal com o espaço aberto nos programas do SBT. Obrigado, viu? Muito obrigada e eu estou à disposição para o que precisar. Tenha um excelente dia. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Comentário apurado, afinado, de quem tem acompanhado essa realidade, sem rompantes, e eu também vou tentar cuidar para não ter rompante nenhum, porque o que eu penso também parece muito com o que disse a doutora Gisele Blege. Falta informação, falta conhecimento sobre essa realidade, e esse momento que o Brasil vive piora um pouco, porque a agenda, com todo respeito, os governos são os governos, eles passam e deixam suas marcas, boas e ruins, não é uma agenda que tenha como prioridade esse tipo de debate. O debate ligado ao meio ambiente, ou causas de minorias, ou causas indigenistas, quilombolas, ribeirinhas, não é a prioridade, mas ela precisa vir a ser, precisa entrar no espectro do debate. Não é porque é um governo que entende e enxerga o agronegócio como enxerga, o crescimento, o abastecimento, a produção industrial, a produção agrícola, a produção agropecuária, tudo isso é ótimo. E o que é preciso entender é que é possível crescer de forma sustentável. Nós estamos num estado que pode quadruplicar a produção de alimentos sem desmatar um metro, sem derrubar uma árvore, só com as áreas degradadas. A questão é que há um espírito extrativista, explorador e desumano em muitas e muitas regiões do planeta, e aqui em Rondônia não é diferente. Por quê? Por falta de controle, por falta de fiscalização, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por ganância, por não compreensão das realidades. Quem não compreende, quem não visitou, quem não se relaciona, quem não estuda, quem não busca saber que etnias são essas, que nações são essas, quais as suas conjunturas, não tem como debater. Porque vem com uma crença, vem com uma maneira de entender as coisas sem saber todos os lados. A gente precisa buscar entender todos. E nesse caso, é uma área que é deles, então é lei, está reservada, que lhes pertence, mas que também foi invadida, que os isola cada vez mais, os amedronta cada vez mais e os coloca numa posição de beligerância, de guerra. A ponto de entrar um cidadão que queria o bem para eles, só que eles não sabiam. E acabaram tirando a vida do trabalhador, do pesquisador, do ícone, uma referência nesse assunto, o Rieli Franciscato, que ainda será tema de mais comentários aqui. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. 3228-4000 é o nosso WhatsApp. E eu quero deixar bem equilibrada a minha fala, mas bem consciente de que entendi e acredito que foi muito feliz a doutora Gisele ao falar como falou. Que é hora de redirecionar, de ajustar as velas e de compreender melhor todas essas situações relacionadas à questão da terra no Brasil. Para não corrermos o risco de ver isso piorar consideravelmente. Desmatamento, invasões, exploração inadequada, tudo isso precisa entrar na pauta. Talvez, se lamentavelmente, precise acontecer uma morte para que o assunto volte à tona. E parece que é o caso. Muito bem, recebi mensagens aqui dos meus editor e diretora de jornalismo, respectivamente. Cabe dizer que procuramos a FUNAI, representantes da Fundação, vêm ainda hoje de Brasília para Rondônia acompanhar a situação do conflito e a apuração do caso.
procuramos a FUNAI, então fomos informados que os representantes da Fundação vêm hoje a Rondônia, de Brasília, para acompanhar essa situação do conflito e a apuração do caso. E com certeza nós vamos continuar acompanhando também, porque esse é nosso papel, para saber exatamente o que a FUNAI vai fazer. Mas o assunto volta à tona daqui a pouquinho, com o seu comentário e com mais entrevistas e participação da nossa reportagem. Muito bem, estamos de volta agora no estúdio para entrevista. Nós sempre recebemos convidados, neste caso, a convidada tem a ver com o tema que abriu o programa. Você que nos acompanha desde o começo sabe disso, e você que está chegando agora, nós mostramos na primeira fase, na primeira parte do SBT Rondônia de hoje, a história do indigenista que foi morto ao se aproximar de índios isolados na região de Seringueiras. Conversamos logo depois de falar sobre o Rieli com a doutora Gisele, do Ministério Público Federal, e aguardávamos a chegada da Neidinha Bandeira, da ONG Canindé, para aprofundar um pouco mais o assunto. Certamente ela deve trazer alguma novidade, além das lágrimas, porque era um amigo, era uma pessoa próxima, uma referência nesse tipo de trabalho, mas nós não estamos falando de uma referência pura e simplesmente de alguém distante, mas uma pessoa próxima, conhecida por seu combate, por sua luta, por sua lucidez, por sua qualidade, por sua humanidade. E agora, um episódio lastimável, lamentável, que desencadeia uma série de outros debates, Neidinha. Eu queria que você falasse sobre isso, te dando as boas-vindas. Sei que não é um momento fácil, vocês estão muito tristes, mas, por favor, fale um pouquinho para a gente quem era o Rieli. Seja bem-vinda. Bom dia. É muito difícil falar nesse momento agora. Mas o Rieli era um dos maiores indigenistas do Brasil, né? Hoje existe muito poucos indigenistas assim, com tanto conhecimento, com tanta especialização na causa. Ele dedicou 30 anos da vida dele para a defesa dos povos indígenas, muito focado em índio isolado, Em 1992, a gente fundou a Canindé. Eu, ele, mais outros 6 indigenistas. Todos éramos da FUNAI, né? E aí, por uma situação, discordamos da FUNAI e a FUNAI tirou a gente. E aí a gente decidiu fundar a Canindé com esse objetivo, de proteger a terra indígena Uruê-Uauau e os 3 grupos de índios isolados que estavam lá. Certo. Hoje é muito maior. Mas o Rieli era o maior indigenista. É uma perca inestimável. E ele sabia, ele imaginava, vocês falavam sobre esses riscos, já era um assunto delicado, já era uma linha tênue, como eu falei no começo do programa. O que vocês já tratavam quando o assunto era relacionado a essa nação indígena isolada? Então, a gente, esse tempo todo, o Rieli tinha muito conhecimento da área. Ele estava desde 2013 só focado ali. E a terra indígena Uruê-Uauau, que é onde estão os isolados, sim, ela está numa pressão muito grande de invasão de garimpeiro, caçador, madeireiro, grileiro. E ele tinha todo aquele trabalho de proteção ali naquela região, de proteger a vida dos índios. Porque ele dizia, Neidinha, enquanto eu puder evitar o contato, eu vou evitar. Porque o contato leva a genocídio. Por melhor que ele seja, a história já mostra o genocídio. Ontem, antes dele sair para a área, né, ia haver uma reunião na FUNAI e ele me ligou com os índios Uruê-Uauau. E ele me ligou cedo, me passou um áudio dizendo, olha, Neidinha, estou indo para lá porque está acontecendo isso. Já tinha acontecido em junho. Ele já tinha ido eles já estavam lá preocupados e tentando fazer com que os indígenas ficassem dentro da terra indígena Uruê-Uauau, não saísse para fora por conta do Covid. Né? E quando eles saírem, que teve aquele encontro com a pessoa daquela fazenda ali, que deixaram as coisas, né? Já tinha uma preocupação muito grande, e cedo ele disse, eu estou indo, me passou os áudios, mas no final da tarde eu te ligo, né, vou tentar resolver para a proteção dos indígenas. A grande preocupação ali é com essa pressão que está. Por quê?
porque a gente não sabe. Se você pegar o Google Maps, você vai ver que está tendo queimada naquela região, grande queimada. E a preocupação da gente era esse contato com os não indígenas não entenderem, os indígenas também não entenderem, porque, gente, índio isolado, ele está lá, ele não tem contato com ninguém. Não conhece. Ele não conhece, ele não tem, sabe, ele está sofrendo uma pressão, ele não sabe quem é amigo e quem é inimigo. Claro que não. Sabe? E para mim foi uma fatalidade, porque o Relê ele tinha muito conhecimento, e ele tinha uma grande preocupação de ter alguma invasão ali, de o invasor encontrar com o indígena, de passar Covid, porque tinha mais essa preocupação agora que a gente tem, além dos índios isolados, a gente está de ter um contato, está com essa preocupação do Covid. Os Suruí, por exemplo, estão atingidos. Nós com o Suruí agora, morreu 4, sabe, em menos de 20 dias, Domingues. Menos de 20 dias. Tem mais de 150 atestados, entendeu? E não se sabe mais quanto. Para tu ter uma ideia, morreram 11 cinta larga. 11 com Covid. Agora, se o Covid pega no índio isolado, que essa era a grande preocupação do Relê, de ter um contato e eles pegar, e voltar para dentro da área, sim, sabe? Morrer todo mundo. Como já aconteceu no passado com outras enfermidades. Como aconteceu com sarampo, tuberculose, gripe, porque os indígenas eles não têm imunidade. E agora eu tenho uma outra preocupação que ele também tinha, de a população não entender e querer reagir para atacar os indígenas. Certamente não seria o que ele iria pedir, né? Pelo não contrário. era. Gente, o Relê dedicou 30 anos da vida dele protegendo os índios isolados. 30 anos. Eu tenho certeza que tudo que ele quer é que aqueles índios sejam protegidos. É tudo que ele quer. Sabe? Jamais ele ia querer que tivesse... Sabe? Isso foi uma fatalidade. As pessoas precisam entender. Mas, Neidinha, quem vai protegê-los? Então, essa é a grande questão, sabe? Porque nós estamos com um governo anti-indígena. Desculpa, não sei nem se pode falar aqui. Pode falar à vontade. Mas é um governo anti-indígena, um governo que não garante a proteção, um governo que incentiva mineração, que não vai proteger índio, mineração só vai enriquecer as mineradoras que já são ricas, e incentiva, sabe, o discurso do governo de não demarcar terra, de diminuir terra, é um discurso que incentiva a invasão em terra indígena. Uruê-Uauau, a terra indígena Uruê-Uauau, tem 3 povos isolados. 3. O Jurureí, que fica na ponta mais aqui de baixo, está uma maior pressão lá em cima da área. Quem vai proteger os indígenas? A FUNAI tem uma obrigação de proteger, Domingues. A Polícia Federal tem uma obrigação de proteger. E eu acredito muito na Polícia Federal. Certo. Eu acredito muito, e é com quem conto. Nós tivemos assassinaram um indígena em 18 de abril. Até agora a gente não tem a solução desse crime, sabe? E a gente sabe que tem a ver com as invasões, com roubo de madeira, sabe? Tem que tirar os invasores. Neidinha, agora há pouco nossa direção de jornalismo me informou que representantes da FUNAI estão chegando a Rondônia para observar. O que eles podem fazer além de observar? Porque se eu vier só para observar também não adianta nada, né? Eu espero que a equipe que esteja vindo, né, seja a equipe de isolados. Certo. Responsável pelos isolados. E que o que eles podem fazer, né? Eu acho que precisa uma grande orientação para a população de Seringueiras. Isso é fundamental. Ter uma conversa orientando a população. É super necessário. Eu falava com um delegado da Polícia Federal de que é super necessário que se investigue as pressões que estão lá. Porque se saiu esses 5 guerreiros, né, como são em relato, é porque alguma coisa aconteceu. Entendeu? Alguma tragédia, algum ataque teve aos indígenas anterior, sabe? Eles não iam reagir assim. Eu trabalhei com índio isolado. 8 anos da minha vida.
então eu sei que eles não reagiriam assim. Alguma coisa, então, precisa ter uma investigação, mas precisa fundamentalmente agora orientar a população de Seringueira, orientar a população de entorno para que não ataque os índios. Precisa tirar aquela população toda daquela área de amortecimento. Precisa. Toda da área de amortecimento. Precisa orientar toda aquela população da área de amortecimento. Precisa saber quem está lá dentro invadindo a área e tirar. Porque tu tem que proteger, inclusive, a vida do invasor, entendeu? Ninguém quer que o invasor morra, não. A gente só quer que ele seja retirado lá de dentro, porque a gente sabe o conflito que causa. O perigo que há, né? O perigo que há para salvar a vida deles também, salvar a vida dos indígenas, salvar a vida de quem invade também. E dizer, não pode invadir uma terra indígena, aqui tem índio isolado. A gente, a vida inteira, tinha gente que falava para a gente assim, não tem índio isolado não, a Canindé está inventando índio, a FUNAI está inventando índio. Que barbaridade isso. Isso é uma falta de informação absurda, né? Falta de informação e muitas vezes maldade mesmo para promover a invasão na área. Tem político do nosso estado que faz campanha para a invasão de terra indígena, do Uruê-Uauau. Faz campanha dizendo que vai diminuir a área, incentiva a invasão da área. Nós temos políticos assim que estão lá em Brasília. Como temos político em Brasília do nosso estado que defende os índios também. Então é bom que a população saiba que eu não estou generalizando que é todo político. Claro, claro. Sabe? Mas tem político que faz campanha, faz proposta para diminuição de área e que vai lá na área fazer essas campanhas para invadirem. Tem invasão, Domingues, no entorno do Uruê-Uauau, eu vim agora de lá, tudo queimado naquela região de Jorge Teixeira e Montenegro. Tudo queimaram a ponte que dá acesso à aldeia. E a população não sabe disso. Sabe? É o invasor que não tá na área dentro da terra indígena, mas ele está aqui no limite da terra indígena, na área de amortecimento da terra indígena, queimando ponte de acesso à aldeia. Então isso é muito sério. Sem dúvida. Isso é muito sério. E é nessa área onde tem os índios. Então, os índios isolados, população, por favor, eles não sabem, gente, eles não sabem quem é amigo, quem é inimigo. Agora, eles estão sofrendo pressão, eles estão sofrendo ataque intenso, então, por favor, o que me causa, nos ajude a proteger. Estamos aqui para isso também, Neidinho. O que me causa espécie, e ao me despedir, te agradecer por ter vindo aqui, mas eu queria fazer um breve comentário. O fato de que muitas vezes quem decide sobre situações da Amazônia são pessoas que não conhecem a Amazônia. Muitas vezes quem decide sobre situações de Rondônia não conhece nem Rondônia, os seus ecossistemas, suas diferenças, sua história, suas características. E acabam legislando, ou até julgando, ou até executando sem conhecer essas minúcias, essas filigranas. Por falta de vontade ou por interesses escusos, muitas vezes. O papel nosso, o papel do profissional da comunicação, como é o meu caso, e eu falo isso, e a Neidinha sabe que é verdade, para poder comentar a respeito de índios isolados ou de nações indígenas, tive o cuidado ao longo desses 20 anos de Rondônia de sempre buscar saber quem são eles, visitá-los, entender um pouco mais da sua cultura, conhecer as suas áreas, as suas características, para poder ter equilíbrio na hora de falar e cobrar quem deveria fazer e não está fazendo, por muitas vezes não ter a boa vontade de ir conhecer, ou por ter interesses que dizem respeito a interesses econômicos tão somente. E não é disso que nós estamos falando. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é exploração, nem tudo é o bem-estar do patrimônio e da economia. O Brasil precisa entender o que é sustentabilidade. Vamos sair da zona do conforto da teoria, talvez com a morte de um cidadão honesto e trabalhador como esse, lamentavelmente, seja o start, seja o ponto de partida para o debate ganhar a dimensão que ele precisa, a FUNAI ganhar a proporção que ela necessita, os nossos legisladores entenderem a profundidade do tema e os nossos governantes compreenderem que é possível sim governar para todos, inclusive os brasileiros índios, ou índios brasileiros, ou indígenas cujas nações são autônomas, independentes, mas estão no território nacional. Acho que é hora de parar com a hipocrisia,
com a venda nos olhos e entender que esse assunto precisa ser aprofundado. O Brasil nem sabe que tem índios isolados, olha que coisa bárbara, mas existem, nós estamos na Amazônia e é uma realidade nossa. E agora talvez, Neidinha, infelizmente, tenha sido necessário morrer um líder, uma referência, para que o assunto ganhasse a proporção que precisa. Por isso eu te peço que leve nosso abraço a toda a família indigenista e lamentamos pela perda de vocês profundamente, viu? Obrigada. Nós temos 8 grupos de índio isolado no estado. Olha só, é muita gente. 8 grupos de índio isolado no estado. A FUNAI está sucateada, a equipe do Reli era mínima, precisa que seja fortalecida a equipe de índio isolado no estado. E isso respondendo a tua pergunta. O que pode fazer? A FUNAI pode fazer isso, esse governo pode fazer isso, pode fortalecer a FUNAI para atuar e defender os povos indígenas. Eu sou defensor de que quem ganhou a eleição e passa a partir desse momento a governar para todos. Todos. Pensa igualzinho. Gays, índios, negros, sobrantes, trabalhadores, desempregados, evangélicos, umbandistas, budistas, ateus, católicos, flamenguistas, vascaínos, todos. Obrigado, Reli, obrigado por toda a sua história, obrigado, Neidinha, vai com Deus, tá? Um abraço. Também, quando encontrar com o Almir, Suruí, leve um abraço para eles todos, estou com saudade do pessoal lá de Cacoal. Obrigada, nós estamos com saudade de ti também. Os índios vão fazer uma homenagem, os Uruê-Uauau e os Amondá vão fazer uma homenagem para o Reli. Te convido para ir para a homenagem e a Canidé junto. A data, o local, quero fazer um esforço para ir sim. Obrigado, viu, Neidinha? Obrigada.